Bom dia, turma 64. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema escolhido por mim e pela minha equipe foi virologia. Componentes do grupo: Andresa, Daniele, Evelyn, Laísa, Maria Caroline e Renata. Conceito da virologia. A virologia é o ramo da microbiologia que estuda os vírus e suas propriedades. Vírus vem do latim, que significa veneno. Achados significativos envolvendo essas ciências ocorreram em 1892 com o cientista Dmitry Yarnock, que observou que o organismo que causava a doença do mosaico era muito pequeno e capaz de passar em qualquer filtro que era utilizado naquela época para obter as bactérias, que eram os micro-organismos conhecidos até então. Vírus são organismos acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteína e ácido nucleico. A proteína forma o envenol embrionário, denominado de capsídeo, que é formado por vários capsômeros. Composição: tem o ácido nucleico, que é o DNA e o RNA, ou então os dois. Tem o capsídeo, o envelope membranoso, presente apenas em alguns tipos de vírus. É o que vamos ver na estrutura a seguir. A estrutura do vírus tem a gliproteicas, o capsídeo, o envelope e o DNA. O envelope é a camada dupla liproteica que envolve o capsídeo de alguns vírus. O capsídeo é a capa proteica, como o próprio nome já diz. Tem a viroides, que é uma pequena molécula do RNA que circula sem a capa proteica e promove a própria reaplicação. Temos também o vírus filopatogênico, que ele predomina o de RNA pela fita simples. A origem da virologia. A criação do termo vírus. Berejic introduziu o termo vírus para indicar que o agente casual da doença do mosaico do tabaco não tinha uma natureza bacteriana. Em sua descoberta, é considerado como o marco inicial da virologia. Em meados do século XIX, Louis Pasteur propôs a teoria microbiana das doenças, na qual explicava que todas as doenças eram causadas e propagadas por algum tipo de vida diminuta, que multiplicava-se no organismo doente, transmitia-se para outro e contaminava. Vou dar um exemplo. Os antigos, em 1000 anos antes de Cristo, tinham leis descrevendo a responsabilidade de proprietários de cães rábidos, e Homero, Ilíada descreveu Heitor como rábido. O baixo relevo de Mêfis, capital do Antigo Egito, de aproximadamente 3700 a.C., mostrando um sacerdote, denominado Romo, com sinais aparentes de poliomielite paralítica. Classificação da virologia. Os vírus não são incluídos no sistema de classificação dos seres vivos. Sendo assim, eles possuem um sistema próprio de classificação: família, gênero, espécie, variedades. Família: Herpes viridae. Herpes viridae, ou também chamado de herpes vírus, é uma família de vírus cujo os genes estão contidos em uma molécula de DNA. É, portanto, um DNA vírus. Embora façam parte da mesma família, cada um desses vírus agem de forma diversas e afeta diferentes sistemas no organismo. As espécies de herpes mais disseminadas entre os seres humanos são a HSV1, que é responsável pela herpes labial, a HSV2, responsável pela herpes genital, e a varicela zoster, causadora da catapora. Então, os sintomas das infecções causadas por herpes vírus variam, mas em geral
se caracterizam por uma infecção latente nas células nervosas que podem ser reativadas por fatores biológicos ou ambientais. Gênero: simplex vírus. Simplex vírus são vírus da herpes simples 1 e 2. VHS1, VHS2. Todos os vírus da família herpes produzem infecções latentes. A infecção pelo herpes simples é caracterizada pelo aparecimento de vesículas na pele ou mucosa da boca, lábio ou genital. Variedades HHV1 e HHV2. As famílias são definidas pelo tipo de material genético, RNA e DNA. Conceito de espécie: vírus. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilha o mesmo material genético. Termo vírus. O nome do vírus é dado em função do hospedeiro e de um sintoma importante provocado. O nome é escrito em inglês e em itálico, portanto, não segue a nomenclatura dos demais seres vivos. Como um exemplo, podemos citar o Covid-19, que é o nome da doença causada pelo vírus SARS-Coronavirus. Corona em tradução literal do inglês. Bom, agora eu irei falar das principais doenças causadas pelos vírus. HIV, a AIDS. A síndrome da imunodeficiência adquirida é causada pelos vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que ataca as células do sistema imunológico. Bom, esse sistema imunológico é responsável pelo reconhecimento e combate dos agentes estranhos, no caso as bactérias, os vírus e as demais. Ainda não há cura ou vacina para a AIDS, mas nem todas as pessoas que contraem o vírus HIV desenvolvem a doença. Ela pode aparecer de forma assintomática. Contudo, o portador assintomático pode transmitir a doença para as outras pessoas através do contato do sangue, do sêmen e secreções vaginais. Gripe e resfriado comum. Embora causados por vírus diferentes, seus sintomas são semelhantes, que são coriza, obstrução nasal, tosse e espirro. A febre geralmente só aparece nos casos da gripe. Então, ambas as doenças são transmitidas por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias. Recomendam-se apenas repouso, boa alimentação, ingestão de grande quantidade de líquidos e, se necessário, antitérmicos e descongestionantes. Sarampo, catapora, rubéola e cachumba. Essas doenças também são transmitidas por salivas, gotículas eliminadas pela tosse, por exemplo, atacando as crianças. Então, nesses casos, os doentes devem ficar de cama, em isolamento e receber boa alimentação. Deve ficar sob orientação médica para ser atendido prontamente no caso de infecções bacterianas. A rubéola é perigosa quando contraída por mulheres grávidas, pois o vírus pode provocar anomalias no embrião, como catarata, surdez, mudez e doenças cardíacas, entre outras mais. Poliomielite. Embora na maioria das pessoas essa virose cause apenas febre e mal-estar, em alguns indivíduos ela pode atacar o sistema nervoso, provocando paralisia. Uma vez instalada a doença, não há um procedimento específico para curá-la, sendo feito apenas um tratamento fisioterapêutico nos casos em que ocorre a paralisia, com o objetivo da melhor condição muscular. Assim sendo, para evitar essa doença, é muito importante que os pais levem seus filhos para vacinarem na época recomendada pelo médico. Febre amarela e dengue. Febre amarela é causada por um vírus e é transmitida por um mosquito Aedes aegypti, provocando febre, vômito e lesões no fígado. A prevenção é feita por meio de combate ao mosquito e da vacina. Dengue também é transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti,
Os principais sintomas são febre alta durante 3 dias, dores no corpo e nos olhos, cansaço e falta de apetite, podendo haver também erupções na pele semelhantes ao sarampo. Raiva ou endofilia. Essa doença causa sempre fatal. Ataca o sistema nervoso, é transmitida por animais domésticos, principalmente o cão, sendo por isso obrigatório a vacina e o recolhimento dos animais soltos na rua. As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, quando presentes, podem se manifestar como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urinas escuras e fezes claras. Com isso, finalizamos o nosso seminário por aqui. Agradecemos a todos pela atenção e tenham um bom dia.